Seja bem-vindo ao Speedcast, podcast da Speed Rap. O nosso primeiro episódio hoje, eu sou o Rui Deglan, da Speed Rap, e tá feliz hoje? Então, a ideia é conexões, né? Conexões muda o jogo. E hoje, na primeira edição, estamos com um convidado super especial pra gente, que é o Gustavo Prado, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre ele, daqui a pouco a gente vai falar com ele aqui. Piloto de drift, cara bom de gastronomia. Depois ele vai falar. Assim, conexões que a ideia da entrevista hoje, de bate-papo, é conhecer um pouco mais o Gustavo Prado, além do drift, né? O empresário, o videomaker, a pessoa que conectou com a gente, né? E é isso aí. E, Gustavo, seja bem-vindo, né? À primeira edição do Speedcast. A ideia é bater um papo aí, vamos ver quem a gente consegue saber se tem alguma historinha a mais do que a gente já viu por aí, né? Da conexão que a gente... Algum tempo aí a gente chegou nela. E tá feliz hoje? Tô feliz. Tô muito honrado, né, de ser o primeiro convidado do Speedcast. Nossa parceria aí, nossa conexão já é de longas datas, né? Eu, no meu começo no Drift aqui no Maranhão, foi a primeira empresa que me acolheu, que me abraçou e que aceitou minhas loucuras, né? E com o Speedcast não tá sendo diferente, né? Hoje também sou o primeiro convidado aqui, a gente bater esse papo. Eu tenho muita história de vida aí, meu irmão. O que tu quiser saber aí de culinária, de drift, de seja lá do que for, a gente sabe um pouquinho de cada coisa. Então, galera, se você curte evento, vida real, bastidores de quem faz acontecer, cola com a gente aí que hoje é com o Gustavo Prado. E Gustavo, então aí... Algo que pouca gente sabe, você estava lá na empresa, os meninos conversando, né? A galera gosta de... lembrei até de Feio Suspensões, né? Então, assim, a galera da conexão. E aí, vou só puxar um pouquinho essa para ver se puxa a história nova aí, uma história que muita gente não sabe. Mas eu olhei um vídeo seu com Castor Suspensões. Tem essa história, Gustavo Prado? Sim. Eu trabalhei quase 2 anos na Castor Suspensões em Jundiaí. E foi mais uma conexão do drift, né? Eu comecei a trabalhar para alguns pilotos, né? Eu sou filmmaker também, né? E teve uns pilotos que me contratavam para filmar os treinos, eventos. E nessas idas e vindas aí eu encontrei o André, da Castor Suspensões, né? Que também estava ingressando no mundo do drift. E acabou, ele viu meu carro lá, o Monza, né? É o Monza. É o Monza. Tem história do Monza, tem história. O Monza tem história. É o Monza que eu tenho até hoje, né? Eu tenho 12 anos com ele. Então ele olhou o Monza e como um cara visionário, empreendedor, né? Ele nunca deixa de ser um vendedor. Aí ele chegou pra mim e ofereceu, né? E aí, cara, vamos colocar uma suspensão A na viatura. Ele falou exatamente essa palavra. Colocar uma suspensão A na viatura. Só que a suspensão A, ela tava em ascensão, né? Ela tava crescendo, era algo novo, né? Apesar de estar crescendo, ela era algo bem novo. E era uma realidade que não era compatível com o meu bolso, né? E ele sempre foi um cara muito bacana, o Andrezão. E aí ele falou, cara, não esquenta a cabeça com isso não. Faz uns vídeos aí, tal... E aí, segunda-feira tu leva o carro lá e diz que eu que pedi pra tu levar lá. Depois a gente vê se a gente faz algum material de mídia aí, de marketing e tal, lá da empresa. Aí eu falei, cara, tem certeza? Não, pode levar, tá fechado. Então tá bom. Aí eu levei o carro lá na segunda, né? Achei que terminaria no final do dia, fui preparado pra ficar até o final do dia lá. E eles me entregariam o carro só depois de 3 dias, né? Aí fui pra casa de ônibus e tal, e depois peguei o carro e assim, do dia que eu peguei o carro até fazer o primeiro material da empresa em si, da Castor, foi mais ou menos assim uns 3 ou 4 meses. Mandava mensagem pra ele. E eu, tipo assim, eu me sentia como que eu estivesse com uma dívida com ele. Sim. Pô, o cara botou suspensão A no meu carro e tal, tá pronto, já tô usando há muito tempo, e o cara, eu nunca fiz nada pro cara, né? E aí, aí eu mandava mensagem pra ele, não respondia. Enfim, eu disse, caramba, que cara louco, velho. Aí ele me respondeu, aliás, ele respondeu não, um belo dia ele me mandou mensagem e chamou. Já eu comecei a fazer material de marketing deles lá, umas fotos de produtos novos que eles estavam lançando. E aí depois de uns
depois desse trabalho, uns 2, 3 meses depois, ele me convidou para trabalhar fixo lá. Estava precisando de alguém para ficar dentro da empresa, tirando foto dos produtos, enfim, fazendo alguns cards. E foi assim que eu fiquei... Você iniciou bem antes do que esse momento agora que tá bem forte da empresa, você já iniciou lá. A visão já era bem ampla lá, né? A visão, a mesa Castor como referência mesmo, já vem de bastante tempo. Isso foi meados de 2014, 2015, por aí. Foi quando eu comecei a trabalhar fixo lá, né? E lá permaneci, acho que foi 1 ano e 7 meses. Sempre com vídeo, marketing, essa pegada? Isso, vídeo e foto. Né, card. E assim, na verdade a nossa conexão, ou então a minha referência contigo, né, quando eu olho o Gustavo Prado Filmes aí, o efeitozinho lá, aí eu digo assim, esse cara é bom, velho. Só que eu não sabia, eu não acompanhava muito a questão do carro, manobra, eu não conhecia muito assim nada de você. A minha questão mesmo era o vídeo, assim, tipo assim, hoje tá em alto, você consegue gravar aí todo mundo com um celular, com um iPhone top e tal, né? E no caso, eu o que eu peguei, na verdade, assim, a conexão comigo de Gustavo Prado é a tua marca, é o finalzinho do vídeo ali, é realmente aquele vídeo diferenciado, com a edição top, que eu lembro muito, sabe quem hoje? Max Paviani, que eu vejo aqueles efeitos, ele falando lá com a galera, acompanho lá ele, os efeitos, eu lembro muito daquilo ali, o vídeo que você tem vídeo seu lá, tipo, 5 anos atrás, 7 anos atrás, que tem muito efeito massa, aquela super produção mesmo, né? E quando eu olhava nos eventos, quando eu iniciei aqui em São Luís com a Speed, com a conexão nos eventos, a gente inicia porque tinha aquela chamada legal, tinha né, um projeto bacana que você vai fazer um vídeo bem maneiro, e eu lembro que muitos eram as suas produções, e eu falava, cara, esse cara é bom, um dia eu vou conectar com esse cara, entendeu? Um dia eu vou conhecer esse cara que é bom, que eu tenho que ficar perto de colar com os melhores, entendeu? Então assim, realmente, graças a Deus, a gente já teve muita história após o vídeo, mas me chamou muita atenção os vídeos, que até hoje chama, você sabe que eu sempre falo, né, que Gustavo, vamos fazer um vídeo massa e tal, e a gente vai gravar com certeza brevemente um vídeo legal. E assim, isso que me chama a atenção no vídeo, e quando eu te conheço é com vídeo, que assim, nada a ver com drift, não conheço, né, hoje conheço até um pouco da gastronomia também e tal, mas assim, e e assim, em São Luís hoje, a tua visão assim, de empreendedor, tal, falando de vídeo, né? Porque também a gente fala que tem a ver, tem eu sei de projetos que você trabalhou, de grandes clientes também que você trabalhou, que você trabalha, na verdade. E assim, falando um pouquinho de empreendedorismo e de momento hoje digital, o que é que mudou nesse cenário aí? Assim, hoje realmente tá mais barato, uma gravação, ainda tem acesso a superproduções. Como é que tá o mercado hoje, na tua visão, de videomaker ou nessa área de conteúdo digital, nessa linha aí? Lembrando que 10 anos atrás era aquele momento ali que tem aquelas superproduções, e hoje você consegue fazer muita coisinha até num CapCut profissional ou mesmo um amador aí. Na verdade, o audiovisual evoluiu muito, né? Assim como profissionais do audiovisual também, porque assim, na minha época, não existia iPhone com estabilização de imagem, né? De fato, os equipamentos eram bem alto custo, né? Poucas pessoas tinham acesso. Começar na profissão era um pouco difícil, né? A gente, por várias vezes eu fiz trabalhos de graça, várias e várias vezes, assim, lógico, pelo amor, né? Porque eu sou um cara que na minha vida eu nunca priorizei o dinheiro. O dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito. Se você faz algo bem feito, automaticamente o dinheiro vem, né? Então acho que quando você prioriza dinheiro, você já começa errado. E eu sempre tive esse olhar mais cinematográfico. Por mais que eu fosse um filmmaker, um videomaker amador, né? Tava começando, mas eu sempre tive esse olhar, eu queria seguir nessa linha mais cinematográfica, que é o que a maioria não fazia, né? Principalmente nesse mundo de carros. Então, desde o roteiro dos filmes que eu criava, eu sempre me preocupei muito, né, com essa parte de ser algo mais diferenciado e parecer realmente um trabalho cinematográfico. Luz, né? O pessoal geralmente fazia vídeo, mas não levava equipamento de luz nem nada. Mas, enfim, hoje em dia, cara, surgiu muito... foi um mercado, assim, que infelizmente se prostituiu, né? A gente pode dizer assim, porque o acesso aos equipamentos ficou, de certa forma, mais fácil, né? Hoje o pessoal consegue comprar uma câmera
que entrega um trabalho lindo em 4K, sabe? Filma em 120 frames para fazer um slow bacana, por um preço, né, ok, que seja acessível, né, nos dias de hoje. E teve muito entusiasta, muito hobbyista, né, que começou nessa linha de fazer trabalho de graça, fazer trabalho muito barato, e acabou que, assim, o mercado teve um boom, né, deu aquela saturada de profissionais, porque é algo... É incrível, né, velho? Assim, cresceu muito aos olhos dos entusiastas esse tipo de trabalho, de ser filmmaker, de ser tal, fazer essas produções. E aí teve esse boom, né? E muita gente também, eu, por exemplo, saí dos games, né? Eu jogava, né, jogo de corrida e tal, e aí eu gravava o meu replay, tinha um movimento de câmeras, conseguia movimentar a câmera de todo jeito, fazer slow, e aí depois eu editava. Então surgiu daí. Minha referência sempre veio dos games, movimento de câmera, tentava fazer em movimento igual dos filmes, aquela coisa toda. E aí minha referência veio daí. Mas assim, hoje eu tenho até um certo, vamos dizer assim, uma mágoa, porque eu queria trabalhar um pouco mais o audiovisual dessa parte dos carros, né? Aqui em São Luís, ou sei lá, em qualquer outro lugar. Porém, foi um trabalho que foi ficando difícil, equipamento muito caro, cliente com opções de orçamentos mais baratos, e aí meio que, tipo, pô, todo mundo chega, cara, teu vídeo é incrível, teu vídeo é massa, mas ninguém queria pagar o que valia. Sim. Né? E aí, hoje eu praticamente não opero mais nessa área, né? Sou muito grato a Deus, porque foi uma área que me fez realizar o meu sonho, que hoje é o drift, né? Ser piloto, montar um carro dos sonhos. Foi com a cabeça no lugar e os pés no chão, eu consegui hoje montar uma empresa, e hoje eu não trabalho mais assim diretamente com audiovisual. São alguns clientes que eu escolho mesmo atender ou não, né, nessa parte do audiovisual. Mas ainda é algo que mexe muito comigo, que eu tenho vontade, às vezes tem estados, né, de ideias e tal, de fazer algumas produções. Imagina aquele filme, aquela produção. Então assim, não parei, né? Inclusive, eu até te devo um vídeo, tu sabe disso. Tô esperando esse momento. Vai sair esse vídeo. É engraçado. É o vídeo da conexão, né? Que eu sempre falei pra ti. Sempre eu comento contigo, Gustavo. Preciso do vídeo. A gente pensou em fazer um pouco institucional, né? Acabou que a boa propaganda acabou fazendo um vídeo mais parecido com o que a gente pensou. Mas ia fazer um agora de PPS. Não, pois é. A gente... Assim, é porque às vezes eu te entendo. Tu espera o momento perfeito pra gente fazer algum carro, algum projeto, né, exclusivo pra gente poder fazer o material. Mas às vezes o feito é melhor do que o perfeito, né? Verdade. Enfim. O feito é melhor que o perfeito, mas vai ser um vídeo top. A gente vai fazer uma produção legal pra gente fechar esse ciclo aí do preciso do vídeo do Gustavo Prado, né? Lógico. Porque tem que fechar esse ciclo aí. Eu tenho esse débito contigo aí, eu sei disso. E na verdade é algo que, tipo assim, às vezes eu não tô presente. E a Speed, a cada momento, ela passa por uma mudança, né? Eu fui lá essa semana, a sala que era administração, eu já tava envelopando, fazendo PPF no carro. Então a gente precisa dar uma estudada no cenário antes, ver direitinho qual vai ser, pra poder a gente fazer algo aí. As conexões. A Speed é muito de oportunidade de não perder demandas e serviços. Show de bola. E galera, assim... E, Gustavo, então vamos lá. Videomaker, né? Realmente um pouco da história como eu conheci, né? Pra mim, o Gustavo Prado que eu conheci, ele vem do Videomaker ali. E, de repente, a gente tá num projeto de drift no Ômega. Iniciamos a primeira versão do Ômega, plotado ali. Vamos brincar de fazer umas manobras, fazer uma pegada, E surgiu o primeiro projeto, né? Então, assim, do Castor Suspensões ao Videomaker... E aquela questão até chegar no Ilha Drift Festival, depois aí um pouquinho foi ano passado, e tá aquecido aí também. Que momento assim que aquece o Gustavo Prado, piloto de drift? Qual tem um virado de chave? Vem lá de São Paulo, o São Paulo que te moldou? Como é que foi isso? Como é que é essa virada de chave? Como é que o drift chega aquecido hoje no Nordeste? Você como referência pra gente no Nordeste na verdade, a virada de chave do drift pra mim foi quando eu de fato conheci o esporte, né? Porque
Eu não conhecia, morava em São Paulo. Meu irmão fez uma visita, foi passear num shopping lá da cidade vizinha. E olhou uns carros lá de exposição, tirou umas fotos. Na época, a câmera digital, descarregou o cartão e tal, aquela coisa toda. Não tinha celular com câmera. E aí eu olhei aquilo ali e achei estranho e tal. Aí tinha um flyer lá falando do evento, né? E acabei indo lá na cidade vizinha, em Paulínia. Eu morava em Hortolândia. E aí eu conheci o esporte, cara, e foi algo assim que transformou, né? Eu já cheguei em casa procurando jogo. Na época era... Não existia, na verdade, jogo de drift. O pessoal pegou um simulador de corrida. E pelo fato de ser simulador e ter carros de tração traseira e tal, você poderia... Porque o simulador é mais real, né? Questão de física, de mexer na suspensão do carro, no acerto, enfim. E aí o pessoal começou a usar esse jogo para fazer drift, jogar online e tal. E aí entrei pro simulador, jogando no teclado. Depois eu aprendi a jogar no mouse, que já era uma pilotagem um pouco mais precisa. E depois fui pro simulador de fato, pro volante, né? Comprei um volantezinho e comecei a jogar. E ali, meu amigo, passava noites e noites em claro. E sempre sonhando, né, cara? Eu sou um cara que eu sempre, quando eu quero uma coisa, eu corro atrás, eu luto, eu batalho, eu faço de tudo para que eu consiga alcançar aquilo que eu sempre, né, desejo. E aí... depois de muito trabalho e vivências nos autódromos, nos campeonatos brasileiros, campeonato paulista, campeonato brasiliense, em que eu acompanhava os pilotos, né, e às vezes nem estava acompanhando o piloto, mas ia como imprensa, trabalhando de graça, viajava 100, 150, teve uma vez que fui de São Paulo para Brasília de ônibus também, só para acompanhar, e sempre com minha câmera do lado para filmar e tal, fazer os vídeos. Só aquilo ali foi só aumentando a minha paixão e vendo a evolução do esporte, aquela coisa toda. Deus colocou a mão aí, a gente trabalhou bastante, né? Conseguimos montar essa empresa, como eu te falei, foi o que me deu, né, uma chance de realizar meu sonho, que seria fazer drift. E aí veio o projeto do Ômega, né? O Ômega eu vendi uma moto, completei mais uma grana, porque o Ômega é um carro mais, né, seria um carro mais acessível, né, hoje em dia para quem quer começar. E aí entrou o projeto do Ômega, meu amigo. Mas você domina aquele Ômega, eu dominava aquele Ômega. Cara, muito tempo de simulador. E aí, cara, pra te ser sincero, eu nem lembro como eu fui parar na Speed. Eu não lembro se foi... pelo TS, da TS Garage. Eu não lembro também, porque TS realmente, mas, eu acho que foi. Acho que foi o Thiago da TS numas andanças por lá, e eu tive essa ideia de montar a livery porque no simulador você monta lá, né? Você adesiva seu carro, faz do jeito que você quer. E aí apareceu a Speed na minha vida pra clarear o negócio e montar um projeto diferenciado. Meu projeto eu chamo de marca lá de um monte de gente. Marca. Cliente que aposta, que gosta de caixa de suspensões, né? O cara que faz lá e vamos indo, tipo o Max, que eu tô olhando aqui na sua camisa aí, que são realmente pessoas incríveis, né? Como o diretor da BRN, Micael da Gardan, Galdez aí da Galdez Carquer, né? Automecânicas São Luís, sim, galera aí que sabe que tá levando aí, que são galera que realmente conecta de verdade, né? Que tem Thiago aqui, Oliveira, Quartz, e tem muito, todo mundo é gente bacana são demais. Parceiros, né, cara? Porque a gente não faz nada sem ninguém, né? E voltando pro lance da Speed, eu não imaginava que eu conseguiria fazer um layout tão legal no meu carro, né? E na época... A gente chegou a várias versões, né? Foi, no Ômega. Tem uma história tem uma história legal que dá pra fazer assim, do Ômega até chegar na BMW, essa é uma dessas maneiras. No Ômega foram 2 versões. Eu lembro que foi adesivo da Altac, eu lembro que a gente... Você lembra que teve o apoio da Altac. Então o apoio da Altac, realmente, a Altac e adesivo, aí a Marcelo fez, eu não lembro se foi antes daquele, que teve a live na Speed com o Marcelo da Altac, ela era da Altac, ou se foi depois, eu não lembro, o Ômega... Não lembro agora. Cara, eu acho que foi depois. Acho que foi depois, né? Acho que foi.
Porque eu lembro que aquela edição também, eu achei muito legal, assim, a conexão que eu vejo, que é um dos motivos de a gente estar aqui hoje, quando a gente trocar da história, é que eu vejo que, tipo assim, se assistir aquele vídeo da live da Autark, a gente conectou uma galera que são referências no segmento, são uma galera legal, que até hoje tá aí em destaque, tá aí com seus projetos, né? Porque, assim, juntou uma galera maneira, né? Eu acho que tinha uma galera bacana naquele dia e foi, assim, tudo rápido, né? Foi quem pode acompanhar lá em algum lugar no Instagram da Speed, tem lá essa live na Autark, né? Na verdade, na Autark Adesivos, né? Que tu vai estar lá. E assim, foi muito bom. Acho que desde ali a gente vem fortalecendo muitos projetos bacanas, né? Eu acho que a gente sai com a marca da Autark e tem o pessoal da Ilha Race, a gente conseguiu fazer um projetinho legal. Acho que saiu a primeira versão. Acho que todas as versões que veio do Ômega, da BMW, eu acho que eu curti bastante. Assim, eu acho que foi bem legal. Teve muita gente que passou aí, muita história para contar, muita coisa legal. A Speed, na verdade, é uma empresa hoje que é referência e serve de aprendizado para as outras empresas também, né? Que a gente tem que fazer o branding acontecer. Hoje em dia, você vai em qualquer evento automotivo que tem em São Luís, todos os eventos têm a marca da Speed, tem o apoio da Speed. A Speed sempre abraçou aí essa galera do automotivo, né? E isso é importantíssimo, cara. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém ganha nada sozinho. E é muito bom. Pra mim é uma honra sempre ter a Speed aqui. Eu lembrei, quando você falou a história da Castor, eu lembrei um pouquinho assim de alguns projetos que a gente acredita na Speed, né? A gente pensa em fomentar e dar uma força no que a gente consegue no automotivo realmente, de verdade mesmo, né? E a gente sabe que isso vai dar bons frutos, né? É mais fácil você vender para quem conhece o perfil da Speed, né? Também assim, e também os parceiros que confiam, né? Que a gente sabe que nós temos Ilha Reis, nós temos 200 Milhas, nós temos a galera do Rafael Flinga, tem João Afro, o Cadastro, essa galera toda aí que são galera que tem uma história muito grande no automotivo. E a Speed tá colada com essa galera, né? Tem os kart. A Speed tá no rebaixado, no kart, no rally, no drift, na arrancada. Entendeu? Assim, já tem projeto agora pra Belém, já tem projeto aí de Ilha Drift Festival, né? E assim, tem projeto que não vai acontecer, a Speed já tá lá também, né? Que bom que essas conexões são bacanas, né? Então, assim, a ideia realmente da gente é seguir. E também, assim, além de outros lugares que a gente tá também, que a gente nem sabe, né? Mas isso é outro episódio. Mas assim, Gustavo, e aí passou esse Ômega, chegamos na BMW, e chegamos no Ilha Drift, né? Consegue falar um pouquinho assim do drift, da história do drift, Ômega, chegamos na BMW e já chegamos no festival de arrancada, que foi espetacular. Na verdade, o Ômega, era um carro que, tipo assim, eu curtia o carro, era muito bom de acerto de suspensão e tal, dava pra brincar bastante. Porém, é um carro que tem um acerto reduzido de suspensão traseira, né? E a suspensão dianteira também tem muito braço ali de direção. E acaba que isso dificulta em algumas situações, né? Em questão de acerto de suspensão. E aí aí tinha um amigo meu que tinha uma BMW aqui, né? Me ofereceu, um BMW já sem motor, sem câmbio, só a lata. Só a lata. Só a lata. Aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar o motor do Ômega e colocar nessa BMW. Comprei a BMW, R$2.000. Aí, pra ter noção como é que era o projeto, como é que era a situação. A galera pensa que começou com 50 mil. Aí, beleza. Só que eu comprei esse carro e aí, no meio do caminho, eu decidi pegar a placa dela, né? E ver quem que era o antigo dono, né, fazer uma busca ali. E acabei descobrindo que o antigo dono, já falecido, era um cara que não tinha um histórico muito bom, né? Passou por vários processos, foi preso, cometeu vários crimes. E aí, como eu tenho uma vida, né, limpa, graças a Deus, eu falei, cara, eu não vou me complicar por causa de um carro velho desse aí, não. Se eu decido pegar um carro desse aí, botar num guincho, descer pra Teresina, Fortaleza, sei lá, e por um acaso o pessoal puxa o chassi desse carro, mesmo que não tivesse com placa, porque a ideia não era ter um carro com documento, eu tô lascado, até eu provar o que aconteceu, né? E aí eu decidi simplesmente jogar o carro no lixo. O carro foi todo cortado e mataram o carro.
Enfim. E aí eu até, de certa forma, tinha desistido dessa questão de BMW, né? Só que aí apareceu, eu lembrei de um rapaz aqui no São Cristóvão que eu comprei uma BMW da mão dele, uma época, na verdade, um amigo em São Paulo comprou da minha mão, porque eu ia montar o motor do Monza nela, né? E aí eu acabei vendendo esse carro porque tava muito podre, mas muito ferrugem mesmo, tava jogado no mato, e era uma versão rara, uma versão coupé, que é 2 portas, já tinha câmbio manual. E, inclusive, esse carro ontem, o Diego Iga anunciou que ele comprou esse carro. Esse carro hoje tá com o Diego Iga, que é o campeão do Hyperdrive, a série do Netflix lá. Mas, enfim. E aí ele tinha... Essa BMW tinha mais 2 na época. E eu fui lá ver se ele ainda tinha. Aí eu fui lá, cheguei lá, e ele realmente ainda tinha. Fez um preço bom pra mim. Eu fui pra comprar acabei comprando 2. Histórias de BMW. Histórias de BMW. Comprou 2. E aí, cara, comecei, né? A gente começou a reformar, desmontei o carro, o motor tava cheio de água, aquela coisa de carro mais de 10 anos parado e tal. Eu tô com um teu mecânico, né? Eu e eu mesmo. A galera não sabe, né? Gustavo Prado, que é o mecânico dele mesmo. E aí o Topete, o Júnior foi fazer a parte de funilaria e tal, enquanto eu fui cuidando do motor. Aí fazendo o motor, enfim, ele terminou a parte de funilaria, a gente levou o carro lá pro sítio do meu sogro e lá foi o meu... Rapidão, né? Pra quem não sabe, o Gustavo Prado também que mexe no carro dele todo. Ele que é o mecânico também. Mas aí, só pra puxar um pouquinho, e tu aprendeu onde, moço? Esse negócio de mecânica aí, não é possível não. Meu pai... Deu tempo, não. Cara, meu pai sempre fez tudo. Ele acompanha tudo também, né? Todo evento tá dentro, todo evento aí. Eu nunca vi meu pai... Assim, não é que eu nunca vi ele pagar, mas tipo assim, tudo que tava ao alcance dele poder resolver, ele prefere gastar comprando a ferramenta do que pagando pra fazer o serviço. E não é questão de ser mão de vaca, ou, né? É porque ele realmente gosta de desafios, é curioso. E eu herdei isso aí dele, né? Tanto que na minha infância aí, ele comprou um computador uma época aí, o computador tinha uma semana de uso, e eu fui lá fazer um overclock, aumentar a frequência do processador, né? Dar uma turbinada no processador, queimou o processador. Mas enfim, eu sempre fui esse cara de desmontar carrinho, desmontar videocassete pra ver como é que era dentro, como é que acontecia e tal, aquela coisa toda. E aí meu pai teve uma automecânica, né? Durante 15 anos ele mexeu com o carro. Eu sempre tava lá presente, mas por incrível que pareça, assim, noções básicas eu peguei com ele, o resto foi tudo no chicote, aprendendo, mexendo ali, pesquisando, estudando, né, seguindo fóruns, vídeos, YouTube hoje veio para agregar muito isso aí, muita gente mete a mão na massa, o YouTube ajuda muito, né, mas na minha época, de fato, não foi o YouTube. E aí, como eu te falei, a gente levou a BMW pro sítio do meu sogro lá, e lá foi meu playground, meu parque de diversões durante aí 1 ano, para montar, adaptar, enfim. E aí chegamos, hoje nós chegamos no setup dos sonhos aí, né? Setup tá limpinho, BMW. E assim, como a ideia é que nasçam novos pilotos aqui, como só eu aqui, hoje já tem, né, o Billy, o Paulo, mas a ideia, eu queria que tivesse uma turma maior, porque eu cresci lá em São Paulo, Curitiba, eu vivenciei, a turma era muito grande, né? E aí eu queria que acontecesse, na verdade eu quero que aconteça isso aqui. Você acha que falta pra aquecer mais? Achei... Cara, hoje em dia a situação do geral, assim, do mercado, do país, né? Hoje em dia o Brasil não é um país muito fácil de se ganhar uma grana e ter realmente lucro e ter dinheiro sobrando, porque é um esporte que tem um custo alto, nem todo mundo tem essa habilidade de montar carro sozinho, de mexer, de ter um espaço, ferramenta. Tem um espaço também, né, para treinar e tudo. Ferramenta e tal. E aí, isso dificulta um pouco, né? Mão de obra aqui em São Luís também, por exemplo, de preparação, essas coisas, é algo escasso. A gente tem, acho que só duas ou três oficinas de preparação, né? E a questão também, como tu falou, do espaço. A gente não tem um autódromo aqui, tem o cartódromo, mas o cartódromo é fechado só para a prática do kart.
A gente... apesar do drift ter esse diferencial que você pode levar ele para qualquer lugar, basta que se tenha um espaço asfaltado e, né, amplo, para que a gente consiga fazer. Aqui em São Luís é bem difícil. Eu já entrei no Google Maps lá e procurei espaço. Procurando estacionamento grande. É assim, devagarzinho a gente está conquistando nosso espaço. Já temos empresas aí que somam com a gente, que ajudam, né? Você falou do Ilha Drift. A gente teve ano passado o Ilha Drift Festival. Mais um evento apoiado pela Speed, né? Speed vai para todo lugar. É incrível. A comunicação foi toda da Speed, desde lona, adesivo. Foi incrível. E aí, esse ano, né, a gente... Acho que até, não sei, talvez seja novidade para ti, mas a gente tá aí com o pessoal do Grupo Valen tentando idealizar um evento aí no meio do ano, aí para julho, agosto, pra gente fazer um esquenta pro festival. Parece que tem espaço, sei lá, no espaço do Grupo Valen. Porque eles estão fazendo um novo pátio lá, né? E aí eles querem, sempre faz novos pátios, graças a Deus. E aí a gente quer fazer o evento na inauguração desse novo pátio, né, junto com as empresas que vão estar lá também nesse pátio lá, porque, cara, tem que ter o apoio de empresa, não tem jeito. É verdade. Eu percebi assim também sobre conexão, né, sobre negócios, network aí, eu percebi que a gente consegue conectar e relacionar com muita gente legal, né. Eu, por exemplo, há pouco tempo no Ilha Drift eu conheci o Galdês, né, que é um cara espetacular, um cara que mexe com muita coisa, um cara que tá no digital, ele é um cara acelerado ali, padrão speed rap. Eu mandei uma mensagem pra ele hoje, mandando uma mensagem assim, estamos no game aí, no jogo aí do PPF e tal, ele disse assim, meu amigo, aqui nós estamos juntos, entendeu? Aqui é uma coisa legal da conexão da empresa, né? Você que acredita no projeto. O Automac, é incrível as marcas que estão contigo, são marcas que se conectam com a gente, né? Que é a lança de conexão muda o jogo. Tipo, eu lembro que eu liguei precisando da Automecânica São Luís, moço, é 100, vem aqui, tá disponível e tamo junto. Então, assim, são conexões, cara, que é espetacular, né? BRN aqui, que já tá em Teresina entregando refrigeração, diretor, um cara fora de série, que a gente conheceu através do Drift. Eu lembro que o Brian me indicou para fazer um projeto para ele, que a gente não fechou no primeiro momento. Sim. E eu lembro que foi uma dedicação da conexão do Drift. Acho que um projeto, não lembro certinho, acho que quando ele chega em São Luís, acredito eu, e hoje troco ideia com o Brian direto, a gente conversa aí, e é um cara super fora de série, como Micaela da Cardan, também Maranhão, outra mulher espetacular aí, com um empreendedorismo feminino, né, que leva essa bandeira aí, que é super alto astral, que também está com a gente nos projetos, né? Acreditou em projetos que ninguém acreditava, né? Também, assim, é isso, cara. Inclusive o Cardan da BMW, quem fez foi eles. Exatamente. Na verdade, a gente consome os produtos, né? Na verdade, aqui cada um tem um cantinho lá da BMW. E é exatamente essa questão que você falou, conexão muda o jogo, porque assim, uma empresa que está de fora, e no caso, por exemplo, ver a Speed Rap apoiando, aparecendo nas redes sociais, aquela coisa toda, né? Ele começa a se identificar, por ele ser um cara também que, né, gosta de estar no game, ele começa a se identificar. Então as empresas se batem, se conectam, né? Uma hora ou outra você precisa de só que ele já ouviu, antes de tu falar, falar com ele já ouviu falar da Speed Rap, ele já sabe quem é o Rui, ele já sabe que esse cara... Eu estava uma vez, sabe onde? Acho que no Ilha Drift. Aí eu lembro que também eu pensei, no Ilha Drift não, desculpa, no Ilha Race. Aí eu lembro que alguém, acho que foi a Mark Peça, que fez um comentário que ele falou assim, Rui, um cliente nosso falou assim, cara, eu não sei o que é essa Speed Rap, mas ela tá em todo lugar, eu vou olhar essa Speed Rap aí, entendeu? Algo assim que ele comentou que eu achei bem legal. Mas isso eu acho que foi legal também, e é interessante para quem tem a visão bem legal no segmento hoje de eventos e tudo, que a gente tá apoiando aí como 200 milhas, como Ilha Drift, porque eu acho que é um momento diferente ali, de uma visão de apostar num público interessante, que muda o jogo de verdade, sabe? Conecta mesmo, sabe? A gente vai um precisa do outro. O Galdês, hoje, esses dias eu comprei um monte de coisa lá, e da consultoria, falando de novo do Galdês, porque além do Galdês tem um armazém da Gela, aí tem uma outra coisa, e vai conectando outro projeto, né? Mas é como eu te falei, não adianta você priorizar o dinheiro.
Tipo assim, às vezes a gente chega, bate na porta de uma empresa, eu como piloto, né? Chega, bate na porta da empresa, cara, me ajuda, tô precisando, a gente tá querendo fazer um evento, a gente tá querendo, né, fazer uma trip que nem rolou agora em Fortaleza, a gente foi fazer um treino em Fortaleza, a gente tá precisando de uma força e tal, porque o custo é alto, aquela coisa toda. E às vezes o cara acha que o retorno vai ser imediato, né? Tipo assim, semana que vem eu vou fechar um cliente porque ele divulgou a minha marca. Às vezes não é, não, às vezes acontece e às vezes não, né? E eu vou te fazer uma pergunta, concorda que a recompensa vem? Vem. Cedo ou tarde ela vem? Vem. O Drift te trouxe clientes hoje? Traz. Te trouxe clientes. Lucro? Então, sim, pois é, só que de primeiro momento você priorizou o dinheiro? Não. Então a gente, igual eu te falei, tem que fazer um trabalho bem feito, é uma constância. E tem também, sabe o que, Gustavo? Cortando um pouquinho assim, e também tem aquelas conexões que uma aposta no outro, né? Tipo, você não lembra? Frank Tendas, lembra do primeiro evento do Drift? Que vocês estavam lá fazendo um evento, eu olhei assim, aí o cara, cadê as tendas? Aí você falou assim, não sei se vai ter não, porque tá muito caro. Eu falei assim, moço, espera aí que eu vou ligar agora pra tenda, ela vai chegar já já. Ele falou, é nada. Eu disse, é nada. Eu falei, moço, espera aí. Aí eu falei, Frank Tendas, precisando de umas tendas aqui. Aí Frank Tendas chegou com a tenda, entendeu? E até hoje é um cara que conecta com a gente tá já junto, falou que nos próximos tá dentro e tal, gostou do evento, gostou da visibilidade. Então a gente tenta fazer com que seja uma via de mão dupla, né? Eu ganho, você ganha, todo mundo sai ganhando, mas nem sempre as coisas acontecem no tempo, né, que a gente espera que aconteça. Então tem a parada da constância, tem a parada da parceria, que eu acredito que tem que ser duradoura, sim. né? A gente também não quer, por exemplo, eu peço apoio, peço patrocínio, né? Não é querendo viver disso, longe disso, porque é um esporte de alto custo, como eu te falei. Às vezes a gente pega patrocínio e aí mesmo assim o nosso gasto ainda é absurdo, né? Mas não é se tratando de dinheiro, é se tratando de troca, né? De conexões e conexão muda o jogo. Conexão muda o jogo, né? Conexão muda o jogo. E tem que estar feliz para as conexões acontecerem. Felicidade sempre mesmo. Carro dos sonhos. Tem Gustavo Prado tem um carro dos sonhos? E tem. Fora o carro dos sonhos, além do carro dos sonhos, na verdade, a gente... O que a gente tem de novidade do Ilha Drift? Quem não foi ou quem tá esperando aí, porque tem uma galera esperando. Fala um pouquinho do carro dos sonhos e, se possível, e sobre o Ilha Drift. Cara, realmente, hoje eu posso dizer que eu tenho um sonho realizado. Eu dirijo um carro que eu... Assim, não é exatamente o carro que eu sonhei, né? Mas vamos botar o pé no chão e a cabeça no lugar. Meu amigo, meu carro hoje, para mim, hoje é algo surreal a nível Brasil, sim, né? Então, assim, foi muita luta, né? E o cara lá em cima sempre botando a mão. Esse carro... foi um achado aqui em São Luís, né? Eu não esperava que ele tivesse documento, mas ele tinha documento, tinha um débito de R$400. Hoje eu dirijo o carro na rua, né? Então, assim, graças a empresas, a parceiros, a conexões, a amigos que eu tenho no Brasil todo, eu consegui montar um carro hoje fora do normal, tanto para as pistas quanto para a rua, e em termos de estética também. Cara, eu fico de fato assim emocionado, e eu barbo meu carro demais, velho. No meu prédio, lá onde eu moro, tem uma lojinha lá do Armazém Mateus. Patrocina aí o Speedcast. Patrocina o Speedcast. Tem uma lojinha do Armazém Mateus dentro do meu prédio, e o carro fica estacionado de frente. Às vezes falta alguma coisa em casa e nem é aquela necessidade tão... faltou aqui um ketchup. Só que eu faço questão de descer só pra olhar pro carro. Aí eu vou comprar e volto. Igual aquele guri da galera do evento, né? Que fica gurizada, fica lá. Então, assim, é sonho, né, cara? Um dia eu tive no lugar dessa gurizada aí, sonhando, né? E a gente tem que acreditar e correr atrás. Todo sonho é possível realizar. Isso aí só depende da gente mesmo. Né? E falando de evento, o Ilha Drift foi um evento assim que eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer nem 1/4 daquilo, nem 10% daquilo, porque realmente de fato foi um evento modelo para cá, para a cidade de São Luís, e até Brasil também. No Nordeste a gente não teve ainda um evento, eu desconheço um evento que tenha tido uma estrutura, uma organização, né?
e um nível de público que teve o Ilha Drift. Para mim também foi outro sonho realizado. Hoje eu já me sinto assim, que eu fiz o meu papel pro Drift aqui no Nordeste só com essa edição, e temos outras mais vindo aí, no intuito de sempre fortalecer o esporte. E para esse ano temos essa novidade aí que a gente está trabalhando, correndo atrás, que é fazer o esquenta do festival. E o festival também já está confirmado, primeiro final de semana de dezembro. Você aí já se programa, você que é piloto, que está vendo de algum outro lugar aí. Dias 6 e 7 de dezembro, temos uma data já marcada no nosso calendário de esporte, do automobilismo maranhense, todo primeiro final de semana de dezembro. Ilha Drift Festival, 2 dias de muita adrenalina, sabe? Cara, temos Carro novos... radical. Carro de todo jeito. Temos pilotos novos aí de Teresina, 3 BMW já vindo de Teresina. Esse ano promete muito a questão de quantidade de piloto. A gente vai trazer uma atração nacional. Aguardem aí que é um piloto muito famoso, né? Então... vai ter muita coisa boa. Nesse evento vai ser assim, para ser o Ilha Drift. Vou ter que montar minha BMW. Te vira. Então, assim, cara, que massa. Então, assim, eu acho que muita gente tá esperando já, né? E os pilotos também vão dar aquela aquecida, né? Com a notícia dessa. E, claro, acho que muita gente realmente já imaginava, né? Quer saber de data. Mas o esquenta acho que vai ser legal. E também o evento aí, tenho certeza que vai ser espetacular, porque a edição passada foi muito boa. Realmente uma experiência bem diferente, né? E, Rui, deixa eu te falar. O evento passado foi um divisor de águas. A gente tem como é que você falava? Não, como é que você falava antes do evento? Porque assim, quem não sabe, né, a gente também estava na organização, a gente podia estar sempre nas conexões aí dos eventos. E eu lembro que a gente estava na organização e falava assim, como é que você falava? Ou vai ser o primeiro de ou muitos, vai ser o primeiro e único. De muitos, o primeiro de muitos. O primeiro e único. O primeiro e único. Você falava mesmo. Mas porque rola aquele medo, né, cara? Foi assim, no papel... Enquanto tá ali no papel, é algo desafiador, né? Depois que eu lembro da planilha, de custos. Você vai vendo as coisas acontecendo e graças a Deus abençoando e as coisas vão clareando, aí você vai dando uma respirada, mas assim, botei minha cara a tapa e podia dar muito errado. Podia. Mas só que eu até comentei com o Bruno, né? Eu falei, rapaz, se precisar cancelar, eu vou ter que cancelar, mas... Deus não quis assim, aconteceu tudo como previsto, foi lindo. Tem até data agora para edição, esquenta. E como eu te falei, esse evento foi um divisor de águas porque realmente aconteceu de nascer novos pilotos, novos carros, o pessoal quis se profissionalizar mais. Da vez que eu fui para Fortaleza, já vi piloto que chegou aqui que não tinha capacete, que não tinha um cinto, já foi tudo equipado, luvas, macacão. Esse vídeo vai ter conexão até nisso, sabe? Esse vídeo vai chegar com conexões novas também nessa pegada aí. Eu já ouvi falar. Eu não vou falar a marca não, que eu tenho que deixar patrocinar a gente. Depois eu vou falar pra ele, vou mandar esse corte pra ele. Pra empresa que tá se destaque. Da sapatilha. Pois é, cara. Então pra mim isso é motivo de muita alegria. Porque é um esporte que, querendo ou não, às vezes pode ser que nasça na rua, né? O pessoal brinca ali na rua, alguma coisa do tipo. Não é o que a gente apoia, né? E às vezes o cara chega num evento desse achando que vai ser tipo, beleza, vou chegar lá, acelerar. Não, mas é importante usar o capacete, a luva, sapatilha, enfim. Eu mesmo já tive um incidente próximo aí, esses dias, que o pé escorregou da embreagem, né? Aliás, do freio, e acabou que eu quase bato o carro. Então, são equipamentos que, de fato, a gente pensa que não, mas são necessários, são importantes. E mesmo quem tem uma experiência ao extremo, né? Que eu lembro que assim, você domina, eu brincava que você dominava o teu carro, até falhando. Eu brincava assim, o Gustavo dominava esse ômega até falhando, tipo assim, de conhecer. Mas mesmo independente disso, tem um causa fortuita, força maior, que às vezes também pode acontecer, né? Cara, muito massa. E assim, Gustavo que eu conheci lá no Videomaker, pro Gustavo de hoje, o que mudou nesse Gustavo? Família, negócios, aí o que tem, pode contar aí um pouquinho pra galera aí desse Gustavo, pra gente, finalzinho de edição já. Galera, tá acabando. Né? Cara, a gente procura sempre evoluir, né? A cabeça da gente, quando a gente começa a ter família, né, a ter uma empresa, a ter grandes responsabilidades, ela muda bastante.
Então, não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida de moleque, nem há 5, nem há 10 anos atrás, né? Mas a gente toma, assim, situações como lição para amadurecimento, crescimento pessoal. Hoje em dia eu sou muito feliz com minha família, minha esposa, meus filhos, tenho 2 filhos, e muito feliz também com o que eu represento para muitas pessoas. Como, por exemplo, tu falou assim, cara, aqueles vídeos do Gustavo Prado, na hora que eu vejo ele... Então, assim, até hoje eu assisto, até hoje eu fico impactado com então, e eu nunca busquei isso, acredita, Rui? Até no fato de piloto, como é que é? Chefe de cozinha. Chefe de cozinha, porque quem não sabe não tem pra falar cozinha, mas tem a gastronomia ali. Então tem uma carne de sol aí que é outro episódio pra te contar. Eu sempre fiz minhas coisas com capricho, assim, realmente por gostar, né? E acaba que é aquilo que eu te falei. Isso tudo é consequência. Então tem muita gente que hoje é meu fã como piloto, hoje é meu fã como o cara que mexe nos carros, que construiu um projeto na garagem, né? Tem algumas pessoas também que são meu fã pela culinária. Minha sogra, esse final de semana, eu fiz uma peixada, né? Aí, rapaz, as comidas que Gustavo faz é boa demais. Pelo amor de Deus. Às vezes quando eu fico brincando, eu não coloco no teu Instagram, às vezes assim, né? E Gustavo, a dona Maiara, não é possível não. Eu boto assim, a dona Maiara tem um piloto, um chefe de cozinha, entendeu? E eu digo assim, logo que tu tá participando desse vídeo lá, assim, do nada, eu digo assim, vai fazer layout, vai lá na Bprint. Eu brinco contigo, porque realmente as conexões são muito bacanas. E, cara, isso é que eu acho que na conexão que a gente de conversar um pouquinho mais sobre o Gustavo Prado é um pouquinho não deu pra falar tudo, não dá pra falar muita coisa, né? Assim, muita história, é muita história, tem a gastronomia que a gente nem comentou, tem muita coisa. Carne de sol que eu levei lá na Speed. Carne de sol na Speed, churrascão na Speed, entendeu? Então assim, cara, e assim, no final das contas, é como tu falou, é muito além às vezes eu brinco sobre, que às vezes nem sempre é a cota de patrocínio que eu falo, às vezes em alguns eventos que a gente vai, é tipo 200 milhas, a gente faz um evento e a gente entrega muito mais do que uma mídia, do que uma cota. Assim, a gente realmente acredita muito no esporte aqui em São Luís, mas como eu te falei, em tudo. A gente sabe que o retorno vem de algum jeito. Você busca excelência, né? Você não busca... Porque às vezes o cara existe pessoas e pessoas. E aí às vezes tem o patrocinador ali que fica contando os centavos. Mas né, eu tinha direito a isso, eu fiz isso. Sim. Não entregou isso, né? Né? E às vezes não é só por aí, né, cara? Às vezes o cara tem que realmente se entregar e fazer um negócio de excelência, que é o que a Speed sempre fez em todos os meus projetos, em todos os eventos, né? Eles realmente, o Rui abraça com tudo. A galera também, o time dele também lá, sempre me acolheram, me abraçaram e me recebem muito bem até hoje lá na Speed. É um time incrível, né? Tem que ter um time que o timezão da Speed tá lá. E às vezes, tipo assim, quando a gente fala do time, né? Porque às vezes nem sempre a gente comenta sempre do time e tudo, mas na verdade a Speed, a Bprint, né? O William Drift, tem uma equipe, né, cara? Então, assim, você tá na frente lá, eu tô na frente, mas tem uma equipe que toca o negócio. Ninguém faz nada só. Quem faz sozinho. Tipo assim, a gente tá na Speed lá agora, tipo, o pessoal não conhece muito o que a gente faz, mas a gente trabalha muito com segurança pública, né? Então a gente tem muita viatura, é um assunto para um podcast aí, talvez. Muita gente nem sabe um pouco o que a gente faz, a gente trabalha com envelopamento de veículos nessa pegada. Mas assim, a gente tenta buscar e conectar muitos negócios, muitos projetos e profissionais incríveis, né? Assim, eu acho que hoje, pra gente, assim, falar um pouquinho de evento, de tudo, é que eu acho muito, muito bacana quando a gente... Vou falar um exemplo recente. Quando a gente chegou esses dias, por exemplo, no lançamento do programa do Rafael Flinger, e a gente chega lá e eu fiquei feliz demais. Quando eu chego, você tá lá com a marca da Speed no peito, a BMW, que é um projeto da Speed, não tem como... Que tem um adesivo da Speed, tem poucos adesivos na BMW, e tem um adesivo da Speed Rap lá no para-brisa do carro, e quando eu entro também, tem o Arthur Palhano, o pai dele, o piloto de kart, que tá lá com a marca da Speed. E detalhe, eu olhei, não tem como não destacar, tinha um painel gigante de LED e tinha um monte de marcas gigantes da cidade, marcas grandes mesmo, marcas mundiais. E aí, o Speed Rap tinha 2 marcas da Speed Rap, que era maior que todas as marcas, e ainda destaca pela cor. A tonalidade da marca da Speed destaca pelo amarelo e vermelho. Então assim, cara, eu fiquei muito elogiado. E tá com a galera legal, a galera bacana, né? A galera que conecta com a gente. Então assim, isso faz com que a gente fortaleça, na verdade, a energia que a gente busca nas conexões, né? De estar feliz hoje, de conexão muda o jogo. Acho que tem muito a ver com tudo isso, né? Com todo esse conjunto, que é a gente chegar hoje nesse papo aqui bacana. E assim, considerações finais, já tá acabando, né? Hoje.
Espero que vocês gostem. Então, assim, Gustavo, vamos para as considerações finais, né? E hoje, depois de bater um papinho um pouquinho, deu para conhecer um pouco do Gustavo Prado, né? A gente deu no decorrer, a gente falou um pouquinho de evento também, um pouquinho de speed. Mas, assim, considerações finais, fique à vontade. E conhecemos do jogo, bora ver aí. Nem falamos da Beprint, né, cara? Ó, rapidão, ó. Beprint, camisa, aqui é a empresa do Gustavo Prado. A gente pode falar um pouquinho também para encerrar aí. E a gente veste, a gente consome os nossos clientes também, os produtos e serviços dos nossos clientes. Então aqui, ó, Beprint, top. É isso aí. Hoje a gente tem uma empresa aí que trabalha com fardamento, camisas, e a gente preza muito pela essa questão da qualidade, é o nosso diferencial. Você vestir uma camiseta confortável, uma camiseta bem acabada, você está sempre bem arrumado, porém vestindo sua marca, né? Isso aí é a nossa missão, é entregar qualidade. E assim, agradecer mais uma vez o convite aí. Eu desejo muito sucesso, muita sorte nesse novo projeto da Speed. Eu acho que é um pensamento inovador, é um pensamento diferente, é algo que aproxima mais, como você falou, teus clientes, teus fornecedores, é algo que vai te conectar e te ajudar a chegar a lugares mais longe, né? Vai, com certeza, ter mais parceiros aí junto da Speed. E só deixar aqui minha gratidão mais uma vez à Speed, ao todo o time da Speed, ao Rui Deglan como pessoa, que é um cara imparável. Acelerado igual Speed. Acelerado. Tava nervoso no começo, mas ele sabe que aqui o nosso papo aqui é reto, né, Rui? Obrigado, cara. Obrigado mesmo, de verdade. Sucesso e conexão do jogo. Conexão do jogo. Estamos muito felizes com essa edição, né? Que assim, e essa edição também teve um apoio muito especial aí de algumas marcas bem bacanas que conectam com a gente, né? BRN Refrigeração. Diretor tá até entregando, galera, produtos de refrigeração tem Teresina. Fala, diretor, vai, diretor, né? Não é fraco, não. Diretor entregando Maré, São Luís, Santo Inês, Caxias e até Teresina. Direto, Bacabal, diretor não é fraco, não. Então, BRN Refrigeração, soluções em refrigeração automotiva, né? Temos Galdês Carquer com 3 unidades em São Luís, né? Então, assim, Galdês aí com 3 unidades, né? Uma unidade nova em São Cristóvão. Né, temos aí Beprint, camisaria. Gustavo aqui tá aqui estamos aqui até de Beprint, né? Estamos aqui com camisaria digital, né? E também Substrato. Galera, Substrato, suprimentos de comunicação visual. Galera, Substrato é uma conexão muito bacana aí, que tudo de comunicação visual, máquina de impressão Roland, tecnologia de ponta, tá? Então, assim, galera que os adesivos aí desse vídeo hoje aí, tudo de impressão digital, material de ponta, é Substrato. Cola com a gente e obrigado, acabou e tô feliz hoje, primeira edição, espero que vocês curtam aí essa edição e também fala pra gente alguém que você queira que a gente convide aí, a gente tem uma galerinha já que recebeu já o convite e conexamos do jogo, tô feliz hoje e obrigado, Gustavo. Valeu, Tamo junto, viu? Tamo junto, sucesso. Tamo junto, valeu, galera. Obrigado.